A saga de Lúcifer, uma chave para a ascensão. A história de Lúcifer e a chamada rebelião, sem dúvida alguma, é um assunto fantástico. E mais do que isso, é também uma grandiosa chave para a aceleração do processo ascensional. Para que se possa melhor compreender todo este assunto, transcreverei inicialmente, neste capítulo, 2 trechos do livro A Grande Hora X, de Ergon, em que este assunto é melhor elucidado através do Arcanjo Miguel. Segue o texto na íntegra. Desde a função da Terra neste universo, o nosso Pai Todo-Poderoso lançou a sua pedra angular, dividida em tempos, dimensões, desde o centro até a face do planeta. Foram 6 divisões e uma face planetária em cada dimensão, espaço e tempo. Esta pedra se transparecia em 4 ângulos, sendo uma para cada tempo. Por desobediência dos seres humanos, e entenda-se humanos como sendo muito mais do que simplesmente homens conhecidos nos dias de hoje. Esses humanos, a quem me refiro, viviam em outros mundos e em outras galáxias, em épocas muito remotas e não mais lembradas. Devido a uma completa inversão dos valores divinos intrínsecos em cada ser, as principais leis universais foram violadas e o sentido da unidade foi quebrado. Esse sentido da unidade refere-se a uma reciprocidade energética existente entre os seres criadores e a divindade suprema. Tendo então ocorrido algo que na linguagem terrestre pode ser chamado de rebelião, esse movimento, comandado por alguns seres de grande poder, chegou a alcançar um total de 11 sistemas solares e um total de 606 mundos habitados. É muito difícil explicar esse triste acontecimento cósmico na linguagem humana, principalmente pelo pouco alcance de seu mental. Mas posso dizer que a inversão energética atingiu um ponto tão grave de saturação que chegou a provocar uma violenta ruptura no equilíbrio sideral. Essa gigantesca explosão é conhecida nos meios científicos de seu mundo como Big Bang. Entretanto, devido às providências tomadas pelas hierarquias maiores, esse incidente não afetou inocentes, limitando-se aos próprios envolvidos na rebelião. Assim, muitos mundos foram destruídos, e todo o pó ou poeira cósmica, todos os torrões e todas as rochas que sobraram da violentíssima descarga energética passaram a girar num dinamismo constante, promovendo imediatamente o início da formação de outras galáxias, estrelas e planetas, que a partir desse fato passaram a ficar divididos em céus diferentes ou dimensões interligadas, inclusive do Sol terrestre e dos planetas em seu redor. Todos os seres que se envolveram com a liderança da rebelião, conspirando contra o representante maior do Cristo cósmico, o Arcanjo Miguel, tinham se tornado vítimas de um grande golpe e deram ouvidos a seres cheios de ódio, se envolveram de trevas
que são as mortalhas da ilusão, criaram a morte e decaíram. A palavra decair significa emborcar para dentro de si mesmo, se autodividir. Tentaram dividir o indivisível e acabaram dividindo a si próprios. Por favor, não pensem que isso aconteceu com outros seres. Não foi isso. A maioria dos seres humanos que vivem na Terra, tanto encarnados como desencarnados, foram os protagonistas dessa história. E é por isso que estão aqui hoje, tentando recuperar o paraíso perdido, o jardim do Éden. Como já disse certa vez, o homem nada sabe dele mesmo. Não conhece o mundo em que vive e muito menos por que sofre tanto. A atual semiconsciência humana, ela é tão limitada que o seu campo de percepção racional se limita quase que exclusivamente ao seu próprio mundo particular. É tanta a falta de consciência da unidade que ele até perdeu, quase que totalmente, o respeito pelas outras formas de vida. Depois de ter perdido o primeiro paraíso, que era celeste, os seres humanos foram colocados no segundo paraíso, sendo que este era terrestre, e isso foi há muitos milhões de anos atrás. O ser humano, que até então era varão e varoa, ou espiritualmente andrógeno, foi colocado neste paraíso e em seguida foi novamente dividido, só que agora em duas partes, e a partir daí passaram a existir duas potências espirituais, uma chamada homem e a outra mulher. Segundo as leis espirituais criadas pelo nosso Pai Criador, ambos eles teriam de ter filhos. Contudo, esses filhos não deveriam nascer simplesmente pela participação do intelecto humano, que estava contaminado mentalmente e, consequentemente, também fisicamente, uma vez que haviam sido enganados por criaturas de grande poder, de ódio e de sabedoria, a ponto de se fazerem parecer com filhos do amor maior. Assim, disse o Criador a esse casal: não se alimentem das energias provenientes dos frutos desse jardim. O centro desse jardim era a passagem ou o abismo que levava a planos dimensionais ou espaços-tempo inferiores. Segunda e primeira dimensão, habitados por criaturas materializadas segundo a densidade da antipotência energética, chamada na Terra por ódio. O grande abismo é o espaço vazio galaxial, que separa as dimensões, espaço, tempo, existentes no sistema universal. Por esse espaço intermediário subiam e desciam aquelas criaturas, chamadas biblicamente de anjos negros, com conhecimentos e poderes para voar em suas naves extraespaciais. E espiritualmente continuavam sua ambiciosa investida na tentativa de conquista do sistema universal, ou seja, dos mundos materiais e semimateriais então existentes. A primeira raça adâmica terrestre existiu numa época em que a Terra era semifísica,
e através do seu imenso conhecimento sobre o sistema mental humano, esses anjos maus procuravam implantar o seu domínio através de outra parte humana chamada mulher. Adão e Eva não eram apenas um casal, mas sim milhões. Já como disse antes, Adão e Eva representam o que ocorreu com seres de muitos sistemas siderais habitados por espíritos irmãos, quase perfeitos em sabedoria, pureza e amor. Vamos fazer aqui uma pausa para salientar que aparentemente esses fatos nada têm a ver com as grandes transformações atuais. Entretanto, sem um mínimo de conhecimento sobre antropocosmogênese, não será possível o entendimento de algo de tamanha envergadura, pois que ambos, o passado e o futuro humano, estão totalmente vinculados um ao outro. A mesma influência astral realizada naquela época continua sendo exercida até hoje, e mesmo as pessoas não notando, devido a terem se acostumado com a energia pesada, esse poder continua muito presente na vida de todos aqueles que não se autovigiam e assim permitem e até compactuam com a maldade, tornando-se parte dela. Tentarei explicar melhor esse processo. Um ser, mesmo sendo ultradimensional, mesmo pertencendo a planos inferiores ao da Terra, ao aproximar-se de uma pessoa em nossa dimensão terrestre, pode ativar através de sua poderosa mente a sua vontade determinada. O processamento sistemático mental inteligente de uma pessoa grava automaticamente em suas telas mentais os pensamentos, as vontades, emitidos pelo outro de forma energética, e dependendo da sua falta de preparo ou de fortalecimento do seu eu individual, pode, num segundo lugar, passar a transformar em ação os desejos do seu dominador, o que pode acontecer ao nível inconsciente, semiconsciente ou consciente. Através do uso desse processo, esses seres podem emitir pensamentos, palavras e até a ação propriamente dita. Assim se dá toda a decadência na Terra, pela ação do ódio ou por qualquer um dos seus ramais desastrosos, e a consequência do engano e da ilusão, que nada mais é do que o fechar dos olhos para a consciência real e o perder-se da luz que mostra toda a verdade. A mulher, por sua vez, ao sucumbir às vontades da serpente, que simbolicamente representa a maldade personificada, separou-se daquele que era a sua parte espiritual, irmã, seu complemento masculino, sua chama gêmea, ou mais comumente chamado por alma gêmea. E assim foi escurecida a metade da esfera mental que correspondia à energia feminina, percebendo que novamente havia se deixado ser enganada por seres trevosos e sentindo-se responsável por ter novamente decaído, sentiu vergonha do Criador. Assim, perdeu a ligação com a divindade
E esse desligamento com os planos superiores significa que ela perdeu a visão consciente. E para não sofrer diretamente as consequências de um caminho existencial entre o bem e o mal, convenceu Adão e praticaram o sexo animal. Sem a participação da energia e consciência divina, em outras palavras, sem o verdadeiro amor. Devido a essa escolha mal feita, Eva gerou seus filhos pela potência inferior, ou seja, a semente do anjo do mal estava implantada na terra. Como eu disse antes, Adão e Eva são símbolos representativos de uma raça ou uma civilização inteira. Adão são muitos e Eva são muitas. Obviamente que para se explicar mais detalhadamente esse assunto, teríamos que entrar num campo de estudo mais profundo, inclusive dentro da área científico-espiritual. E este não é o propósito desta mensagem. Assim como é simbólico o fato de que eles tiveram 2 filhos e um matou o outro, esses 2 filhos representam a dualidade sobre a terra. Quando a Bíblia diz que um matou o outro, essa morte não se refere à morte que ocorre na terra. Lembremos que Caim, representa a maldade e o outro, Abel, a bondade. Dentro do simbolismo cosmo-esotérico, Caim representa a humanidade decaída, que após ter matado Abel, sentiu tanto arrependimento que tentou fugir até de si mesmo. Ora, não é exatamente isso que acontece com as pessoas nos dias de hoje? Fugiram tanto de si mesmas que agora tentam se encontrar sem conseguir. E Abel? Abel representa aquele que morreu, não a morte como a entendida na terra, pois ele representa a parte perdida de si mesmo, a separação do seu eu superior, de cada ser, do eu superior que não morreu, pois está bem mais vivo do que nunca, vivendo nos céus superiores, próximo da luz do Criador. E quem pensa que matou, vive na terra até hoje, através das reencarnações sucessivas, tentando se encontrar, carregando uma pesada cruz, imerso nas trevas da ignorância de si mesmo e sem saber para onde ir, para buscar o Deus que um dia ele conheceu e que o criou. Caminha de braços dados com a morte, sem nunca poder entendê-la, face à terrível escuridão mental e espiritual de si mesmo, que se tornou semiconsciente por esquecer-se do verdadeiro amor e ligar-se ao mal, perdido e distanciado das partes superiores, eu superiores, onde se inicia a visão por todos os lados do sol real, da verdadeira vida. O filho que está morto para a terra e encontra-se vivo nos céus superiores é perfeito. Portanto, é o início da luz pelo amor, sabedoria e poder. Não decaiu e está íntegro nos céus superiores, além deste céu terrestre, visto pelos limitados olhos carnais. Após a segunda decaída da raça adâmica, a idolatria por deuses materiais,
a maldade e o domínio dos mais fortes e influentes sobre os mais fracos passou a se espalhar sobre a terra, tornando as civilizações que se sucederam cada vez mais bárbaras, e onde o desenvolvimento se fazia apenas ao nível intelectual, salvo exceções. Reproduzo a seguir uma outra parte do mesmo livro, da mesma mensagem, interessante para finalizar as explicações e trazer alguma reflexão sobre o assunto. A humanidade busca ver a luz, estando com os olhos vendados, com as trevas da morte caminhando ao seu lado, circulando em seu sangue e controlando até a sua vontade mais íntima. E assim, o homem jamais consegue compreendê-la. A energia do desencarne e do domínio do anjo negro, o dragão, são as mesmas. É preciso entender. A verdadeira vida nunca falece, e o que é falecido não pode viver. São como água e óleo, não se misturam. Quem tenta misturá-las e acredita que consegue, é porque enganou a si mesmo e depois de ter se auto-enganado, criando uma ilusão para si próprio, procura transmitir a mentira aos outros, por acreditar que é verdade. Esse é o maior erro da humanidade, o maior pecado, e por viver se enganando, vive pecando, e por pecar, também vive se autoculpando por todos os erros, como também pela falta de discernimento, e não percebe que a sua mente está sendo conduzida dentro de uma programação inteligente, feita por quem sabe muito bem o que está fazendo. Vejamos o que o amado Arcanjo Miguel nos tem a dizer sobre esse assunto. Duas ilhas energéticas paralelas cercam a Terra no espaço. Ela não pode ver a verdadeira luz solar, porque essas linhas são como duas paredes paralelas que cercam completamente a visão humana e de todos aqueles que vivem em sua superfície. Diante dessas duas linhas está o fim deste mundo, escurecendo o campo atmosférico com nuvens negras do ódio de seus corações. O homem promove a destruição dos elementos vitais que aqui foram colocados para manter a vida e os seus reinos em perfeita harmonia e desenvolvimento evolutivo. Grandes falanges de naves espaciais trouxeram todos vocês para cá. Então foi dado a este planeta, ao ser humano, para que aqui se fizesse a grande civilização terrena, vinda de muitos sistemas planetários universais. E aqui se misturou tudo o que era mal, porque já havia se feito em mal. Foi tirado para fora daqueles mundos tudo aquilo que está hoje em cima do seu planeta, que foi criado e construído por Cristo, exclusivamente para isso. Ao serem trazidos para cá, os seres espirituais foram divididos em duas partes, ou duas consciências, que haviam se tornado antagônicas entre si. Uma parte ficou lá, habitando em céus superiores, mais próximos da luz do sol central, e a outra foi trazida a este mundo. A parte inferior havia se contaminado
e precisava passar pelas experiências da prisão em um corpo carnal, limitado à condição material, e de ter de se lapidar, aprendendo novamente o respeito por todas as formas de vida, como sendo parte delas, conquistando novamente a consciência da unidade universal. Meus queridos, entendam, a parte que coabita a mente de vocês não lhes pertence. A mente que lhes impulsiona à prática de todos os males é uma mente intrusa, invertida e dominadora. Não foi criada por Deus dessa forma, porém se fez sozinha. Por isso se misturou, se materializou e se tornou matéria grossa, misturando-se com as células do seu corpo. Até o seu ser espiritual ficou menor dentro dessa matéria, e a sua matéria se tornou grande diante do seu ser verdadeiro. O espírito se tornou inferior por entre as células materiais. Queridos irmãos, nós queremos estabelecer contatos urgentemente com vocês. É muito urgente e absolutamente necessário. Nós precisamos e já estamos dividindo a mente dos homens. Lembrem-se da promessa feita pelo vosso Mestre: onde houver dois, um será tirado. Essa mistura é a causadora da barreira no eixo da Terra, que quedou-se para a sua esquerda por uma grande descarga solar eletromagnética. Então houve a segunda civilização na Terra e foi perdida metade do seu cérebro mental. Ele foi queimado, foi destruído, mas está sendo usado pelo lado escuro e involutivo, paralelo ao seu planeta, na primeira e segunda dimensões. A posição do eixo terrestre indica a decadência e as suas cabeças são iguais ao planeta. Não existe uma cruz clara com 4 lados de luz em cima de suas cabeças. Ela decaiu para a esquerda e se tornou um X. O que era dos seres humanos já não é mais, porque a sua mente espiritual completa passou a ser usada por outros seres que pertencem ao mal e estão assim até hoje, ou melhor, estiveram assim até hoje. Agora, vocês só podem usar 10% da potência do lado esquerdo, e isso para aqueles que procuram o desenvolvimento espiritual. Quanto aos outros, dificilmente passam de 1 a 1,5% do próprio desenvolvimento. Mas queremos garantir e anunciar a todos que o desenvolvimento espiritual, em parte, se faz automaticamente. Por isso, Deus existe e é sábio. Ele é força e potência distribuída em 7 potências dentro do universo. Está o universo materializado por sobre o corpo espiritual do Filho Criador, a energia primeira em brandura e amor. Esse Filho, ele chama-se o Cristo. Algumas explicações. Sabemos, através de várias fontes, que este movimento contrário às leis da criação foi liberado por um ser chamado Lúcifer. Existem muitos livros que tratam a respeito do assunto, mas é bom ressaltar que este assunto é profundamente delicado e posso dizer, em função de minha experiência,
que a compreensão em sua totalidade somente pode ser conseguida através de uma interpretação que vai além dos parâmetros da mente racional humana. É preciso desenvolver tal capacidade através da flexibilidade da mente em absorver estes conceitos obtusos para o entendimento humano. Uma das grandes dúvidas, certamente a maior de todas, e também a grande chave de toda a questão, é a seguinte: como pode um ser de tamanha luz, poder, sabedoria, como Lúcifer, desligar-se do princípio divino da unidade e voluntariamente criar o princípio da dualidade? Como pode esse ser de tão grande maestria e poder divino desligar-se de Deus? É preciso explicar que Lúcifer jamais perdeu a sua luz, bem como a sua identidade original, que é o que liga ao Pai. Sua identidade original permanece para sempre, pois assim como todos os seres do universo, Ele é Deus em essência. Precisamos abandonar a ilusão de ver determinada coisa ou ser espiritual como mal, como negativo. Cosmicamente, existe uma outra atribuição para esta forma de energia, mas não é como nós pensamos. Não podemos ver Lúcifer como um ser negativo. Uma vez que modificamos o nosso ponto de vista, as coisas ficam bem mais fáceis de serem entendidas. A negatividade é, na verdade, uma forma de energia desconhecida para Deus. Lúcifer, como um ser divino, assim como o arcanjo Miguel, possuía uma certa forma de programação, algo como um código de sua própria natureza espiritual, que representava uma tendência de desativar-se do caminho comum de Deus para todos os seres. Mas é bom ressaltar que trata-se apenas de uma tendência. Esta tendência, então, teria se revelado. Não é uma tendência comum. Talvez Lúcifer tenha sido uma das raras exceções a experimentar essa forma de energia da criação. E assim, como todas as formas de energia da criação, a energia de Lúcifer foi o fator que determinou a criação dos mundos mais densos, o nosso sistema solar, enfim, o planeta Terra. Veja que o princípio geral da energia do mundo material na Terra é o afastamento de Deus. Isto é o princípio de Lúcifer. Tudo no mundo material da Terra está programado para servir a este outro princípio geral, que é o princípio de Lúcifer. Seria Lúcifer um ser das trevas? A resposta é não. Estamos simplesmente experimentando na Terra uma outra forma de existência, diferente de tudo o que já havia existido até então. Todos nós que estamos na Terra temos algum propósito aqui. Muitos precisam evoluir, aprender com este novo sistema estabelecido no universo. Outros, entretanto, aqui estão simplesmente porque pactuam com o princípio geral de Lúcifer. São as pessoas materialistas, egoístas, negativas e outras. O que eu estou tentando dizer, enfim, é que precisamos aprender a não ver o negativo como negativo,
Precisamos, é claro, saber de que lado nós estamos. Se estamos ao lado do princípio de Lúcifer ou ao lado do princípio original de Deus, que não está limitado ao princípio de Lúcifer. Este princípio é uma forma de energia, é um caminho de consciência, uma escolha que um ser divino, como Deus Criador, pode perfeitamente tomar. A ideia principal é a seguinte: não julgar a Lúcifer, não tratá-lo como negativo, como demônios, pois isto é parte de uma ilusão que as pessoas criaram para si. Vamos analisar agora algumas outras questões interessantes. Primeira, descobrir e entender integralmente a história de Lúcifer representa uma importante chave para a iluminação espiritual ou ascensão. Neste plano físico, a energia predominante, aquela para a qual o foco da consciência dos seres é atraído, é o que eu chamo de princípio de Lúcifer. Ninguém precisa buscar entender este princípio. Simplesmente, à medida que absorvemos a luz, vamos entendendo aquilo que é contrário à luz. E quando entendemos, percebemos quais eram as intenções de Lúcifer. Uma vez que conhecemos a vontade de Deus, sabemos também, inevitavelmente, qual não é a vontade de Deus. Aquilo que não é da vontade de Deus, uma vez conhecido em sua totalidade, representa a derrota de Lúcifer. Cada ser humano que desperta para a luz na Terra está conscientemente trazendo a vitória para os hostes do Arcanjo Miguel. Imagine que você, originalmente, nada quer para si. Você é um ser de luz, cujo propósito único é servir a Deus, aos seus irmãos. Lúcifer lhe faz um convite. Pare um pouco para pensar e veja o tamanho poder que você tem nas suas mãos. Podemos fazer um bom uso desse poder. Podemos dominar, escravizar, controlar, manipular. Podemos ser um Deus para muitos e muitos seres. Estes seres podem nos idolatrar, podem nos cultuar. Nós deixamos de ser o todo e passamos a ser somente nós. Você aceitaria a proposta? Simbolicamente, esta é a resposta que Lúcifer faz a todos os seres humanos. Sempre que cultuamos as coisas materiais, estamos cultuando a Lúcifer. Sempre que estamos nos prendendo ao dinheiro, ao ego, à sensualidade, ao poder material, estamos alimentando ao princípio de Lúcifer. Quando, entretanto, começamos a despertar para o princípio divino, quando começamos a buscar os valores da luz, começamos então a alimentar o princípio divino, o princípio eterno, aquele que traz a vida eterna. Podemos, mais uma vez, simbolicamente, associar este princípio divino ao Arcanjo Miguel ou a Astashira, que é aquele que veio para este universo para fazer a justiça, para despertar os seres humanos que estiverem receptivos, a fim de que possam integrar o exército da luz. Por isso, são guerreiros da luz, sementes estelares. As sementes estelares vieram para trazer a esperança à humanidade, uma segunda chance para aqueles que no passado aderiram a Lúcifer,
aos valores de Lúcifer. O papel das sementes estelares é justamente mostrar o caminho de volta para casa. É lógico que todos estes guerreiros da luz, obviamente, precisam antes conhecer a ilusão. Eles mesmos podem se iludir, podem cair em armadilhas, mas isso faz parte do aprendizado. Só assim eles saberão o que não é a vontade de Deus. Só assim eles aprenderão e poderão, claro, evoluir muito através deste tipo de experiência. A vinda das sementes estelares para o planeta Terra é exatamente aquilo que chamam os extraterrestres de o grande experimento. A forma como estas sementes estelares irão reagir diante dos fatos e de sua própria mudança é o experimento citado em questão. As hierarquias extraterrestres da luz estão observando atentamente ao progresso e o desenvolvimento de cada semente estelar, pois esta experiência em si revela de fato uma nova forma de conhecimento científico sobre as leis da vida. Neste quadrante do universo, novas leis foram criadas de modo que sustentassem o reino de Lúcifer. É com base neste estudo que está se dando este grande experimento, do qual nos falam os mestres ascensionados e também os irmãos extraterrestres. Uma coisa importante a ser dita é que cada um de nós, até um determinado nível, somos uma extensão viva de Lúcifer e do seu princípio, encarnado no mundo físico. Mas você não precisa se preocupar com isso. Tudo o que você precisa fazer é buscar a luz, buscar a verdade em seu interior, não ceder mais às ilusões que este plano lhe oferece. E então você transmutará a negatividade e passará a integrar o exército da luz. Saiba que em todos os momentos a energia de Lúcifer está tentando atuar através de você. Quando, entretanto, você se torna um canal purificado de seu próprio eu superior, a energia de Lúcifer nada poderá fazer para influenciá-lo. Você terá subjugado, enfim, esta forma de manifestação inferior. Outra importante conclusão. Vamos analisar o seguinte conceito. Para que possamos viver, estamos nos utilizando dos meios materiais que servem a Lúcifer, mas nem por isso precisamos servi-lo. Estamos emprestando um corpo físico e uma vida que pertence ao reino de Lúcifer, porém, podemos utilizar o mesmo corpo e a mesma vida para servir a Deus. Este é o ponto crucial de todo o entendimento do assunto. Imagine agora da seguinte forma: existe um princípio, um meio e um alvo final. O meio é o meio pelo qual o princípio atinge o seu alvo final, o seu objetivo. Por exemplo, qual seria o meio pelo qual Lúcifer consegue realizar na Terra o egoísmo, o materialismo e a vaidade? Que meio é este? Este meio é o corpo físico. É ele o canal intermediário entre a fonte emissora do princípio e a realização do mesmo no mundo físico. O corpo físico, impulsionado pelo princípio de Lúcifer, comete os chamados pecados, quando
Entretanto, abandonamos o princípio de Lúcifer e nos sintonizamos ao princípio de Deus, o princípio divino. Este mesmo corpo físico passa a ser impulsionado pelo princípio divino e realizamos assim o paraíso na terra. Trazemos o céu à terra e realizamos na terra a mais pura vontade de Deus. A ideia principal a ser transmitida é que Lúcifer criou a sua própria morada, separada da morada eterna de Deus. Ele somente fez isso porque sabia que era algo possível. Todos os seres possuem dentro de si a centelha divina. Logo, todos são manifestações de Deus. Todos, enfim, são como deuses criadores do universo. E para Deus não é impossível. Lúcifer apenas optou por realizar algo que era possível. Não fazia parte do plano divino, mas na verdade, ele apenas está expandindo agora ainda mais a consciência do Criador, através da opção que ele fez. Está colocando em prática uma ação possível de se realizar. O universo possui a flexibilidade necessária para isso. Esta ação não precisava se concretizar, é verdade, mas ele quis assim, e disto resulta todo o nosso universo. Este universo no qual se encontra a Terra atualmente. Agora, algumas reflexões relativas à ascensão. Quando descobrimos integralmente qual é o princípio de Lúcifer, nós efetivamente o subjugamos. Subjugamos o princípio errante e resta somente o equilíbrio original do universo. Tudo volta ao que era antes. Por isso, eu falei que se trata de uma grande chave para a ascensão. Talvez você não consiga ativar essa chave de evolução agora, mas no tempo certo, isto vai acontecer. Ao atingir esse nível de compreensão, nenhuma ilusão mais poderá lhe controlar ou influenciar a sua vida. Você realmente se tornará senhor de si mesmo, adquirindo em sua totalidade uma das virtudes da chama trina, o poder. O segredo de tudo está no equilíbrio e na harmonia. Quando atingimos o completo equilíbrio e harmonia com todos os aspectos do reino de Lúcifer, então nós nos libertamos, nos tornamos livres da ilusão, ou seja, sabemos exatamente a quem estamos servindo. Passamos a servir a Deus de forma consciente. Sabemos que só existe um Deus e tomamos consciência de que Lúcifer e toda a sua personificação, através de Maia, que era aquilo a que os nossos instintos queriam servir, é uma ilusão. Não era o Deus que estávamos procurando. Os dois maiores princípios são o equilíbrio e a harmonia. Onde não existem esses dois fatores, há dualidade. Logo, há desequilíbrio. Logo, há karma. Logo, isso representa a prisão ao mundo material, a inconsciência das leis maiores. E as pessoas estão hoje buscando recuperar esta consciência, para que possam retornar às suas origens espirituais. Sempre que sentir a presença da dualidade em sua vida, aplique a lei do equilíbrio. O equilíbrio é a chave para encerrar a oscilação. Lembre-se sempre
de que ambas as polaridades são necessárias para a formação da unidade. Você não pode descartar nenhuma delas. Descarte, entretanto, todas as ilusões presentes na dualidade. Estas realmente não lhe servirão. E uma vez assimilada à luz, desaparecerão e desvanecerão, como o vapor que se mistura com o ar. Uma vez realizado o equilíbrio, é chegado o momento de aplicar a lei da harmonia. Para que isso seja possível, elimine a aura do desequilíbrio. O desequilíbrio e a oscilação geram negatividade e desarmonia. Se você tiver se desentendido com alguém, por exemplo, não somente procure reconciliar-se com ela, aplicando a lei do equilíbrio, como também procure criar uma atmosfera de paz, de amor e alegria quando estiver em sua presença. Isso apagará definitivamente das suas consciências a energia negativa do fato ocorrido anteriormente e propiciará a ambos um crescimento e maturidade maior em seus relacionamentos como irmãos, amigos, maridos e esposas. Lúcifer está presente em seu pensamento quando você pensa em vingar-se de um irmão que lhe maltratou, por exemplo. Equilibre-se a este pensamento, neutralizando-o. Procure descobrir qual é a fonte proveniente deste pensamento. Se esta fonte não for o princípio de Deus, busque então descobrir qual é o princípio de Deus e haja de acordo com este princípio. Não se preocupe com o mal, ele cuidará de si mesmo. Uma vez que você não o alimente, ele não poderá lhe influenciar. Você precisa se tornar, enfim, um canal vivo e puro da manifestação divina sobre a Terra. Sua grande meta e missão é refletir na Terra, em toda a sua perfeição, o brilho de Deus, nosso Pai, nosso Criador absoluto. Todo e qualquer mal só podem existir na medida em que você acredita neles e pactua com os seus princípios. Deus, entretanto, existe independentemente dos homens acreditarem nele ou não. Pense, reflita também sobre isso. É você quem dá todo o direcionamento das energias da criação. Procure aplicar estas energias de acordo com a vontade de Deus e de nenhuma outra forma. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.